Ah, janeiro. Aquele mês mágico em que as planilhas estão imaculadas, os planos são perfeitos e as projeções, claro, disparam para a lua. Mas e se eu dissesse que, escondido no meio dessas células e fórmulas todas, existe um erro, uma falha de fábrica que pode deitar tudo a perder antes mesmo do ano começar a sério? Vamos a imaginar a cena. Início do ano, sala de reuniões. Os gráficos apontam todos para cima, as margens de lucro são super otimistas e a produtividade da equipa, claro, está calculada nos perfeitos 100%. É aquela velha história, não é? A planilha aceita qualquer número que a gente coloque lá. O problema é que a realidade, bom, a realidade nem sempre coopera. Então, vamos mergulhar nisto, o tal ponto cego da planilha. À primeira vista, a lógica por trás de todo o planeamento parece impecável, quase matemática, mas é precisamente aí que se esconde a falha fundamental do plano. A matemática parece simples. 50 funcionários a trabalhar 8 horas por dia. Ora, isso devia dar 400 horas de produção, certo? Em teoria sim, está certíssimo. Mas, na prática, este modelo ignora por completo o maior ladrão silencioso de receitas que uma empresa pode ter. Olha, o absentismo é fácil de ver. A cadeira está vazia, a pessoa não veio. Ponto. Mas existe um fenómeno muito mais traiçoeiro e bem mais caro. É o que podemos chamar de fantasma na cadeira. Aquele colaborador que fisicamente está ali, presente, todos os dias. É exatamente isto. O colaborador está lá, o corpo dele ocupa o espaço, ele bate o ponto, responde a um e-mail com um ok, mas a mente já desligou. É alguém que está de corpo presente, mas cuja cabeça, cuja energia já foi embora há muito tempo. E este desligar tem um impacto financeiro direto e brutal. Paga-se um salário a 100% por uma performance que, em casos de exaustão ou desmotivação, pode ser só uma pequena fração dessa capacidade. E claro, nenhuma planilha de Excel vai apitar ou mostrar um alerta vermelho a dizer que isto está a acontecer. E quando pomos os custos lado a lado, o resultado é impressionante. Vários estudos mostram que o presenteísmo, com seus erros, os atrasos, a baixa produtividade disfarçada de horas de trabalho, pode custar até 3 vezes mais do que um funcionário que simplesmente não aparece. O impacto é gigantesco. Ok, o problema está identificado. Mas então, como é que se resolve isto? Bem, vamos buscar inspiração a uma área que não se pode mesmo dar ao luxo de errar nos cálculos: a engenharia civil. Os engenheiros usam uma coisa chamada fator de segurança. O que é que isto quer dizer? Simples. Eles sobredimensionam as estruturas de propósito. Se uma laje precisa de aguentar 500 kg, eles projetam-na para aguentar 1000. Porquê? Para absorver tensões que não estavam previstas, garantindo que a estrutura não falha. Basicamente, eles constroem uma margem para o inesperado. E esta mentalidade de engenharia, de construir com uma folga, contrasta de forma gritante com um erro muito comum na gestão, que adota uma abordagem, muito mais frágil e arriscada. Exatamente. Ignora-se completamente a fadiga do material humano. Planeia-se como se o fator de segurança fosse 1, ou seja, sem qualquer margem para imprevistos, sem margem para doenças, para uma emergência familiar ou simplesmente para o cansaço. Deixa-se zero espaço para a vida real acontecer. E as consequências disto são inevitáveis. Quando um membro da equipa fica doente ou tem uma crise pessoal, o projeto, que estava no limite, simplesmente desmorona. E o que acontece a seguir? Muitas vezes, a liderança aponta o dedo e culpa a falta de compromisso, em vez de admitir que o erro estava no plano desde o início. E a pergunta que fica no ar é esta: as metas da empresa foram construídas sobre uma base sólida ou já se conseguem ver as fissuras? É que esta abordagem de risco máximo é muitas vezes reforçada por uma mentalidade corporativa que, em vez de ajudar, só enfraquece ainda mais esta fundação. Para fortalecer esta base, é preciso desafiar um mito corporativo muito popular, mas também muito perigoso. A ideia de que uma empresa deve ser uma família. Vamos ver um modelo que funciona muito melhor. A metáfora da família até soa bem, não é? Mas na prática, muitas vezes leva a uma expectativa de sacrifício incondicional, ignorando os limites das pessoas. Já o modelo de equipa de alta performance põe as coisas no sítio certo. O bem-estar não é um favor, é uma necessidade estratégica para garantir resultados. E a diferença é crucial, como se vê nesta tabela. Numa equipa de alta performance, cuidar da saúde mental não é só ser simpático ou um gesto de carinho, não. É uma estratégia técnica focada em regenerar a capacidade produtiva da equipa para evitar prejuízos financeiros. É pragmatismo puro. Então, como é que um líder pode aplicar estes conceitos todos e evitar que os planos colapsem? O desafio é simples de enunciar, mas difícil de executar. É preciso tornar-se um gestor lúcido.
alguém que consegue ver para além dos números da planilha. E o caminho para essa lucidez exige coragem. Primeiro, sair do conforto do escritório. Segundo, ir para o terreno, para o chão de fábrica e ouvir as pessoas. Terceiro, comparar a pureza da planilha com a realidade confusa da capacidade humana. E, por fim, identificar o custo emocional, o tal prémio, que não está a ser contabilizado em lado nenhum. E por que é que isto é tão importante? Porque esta incoerência, a de exigir os números da planilha enquanto se ignora o esgotamento que eles causam, é o principal fator que leva os melhores talentos a irem-se embora. As pessoas não fogem da exigência, fogem da incoerência. E terminamos com esta pergunta para reflexão. A planilha aceita qualquer número que se digite. A equipa, não. O que é que os números perfeitos que estão no ecrã podem estar a esconder sobre a realidade humana da organização?